Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui de volta. Esses dias não pude fazer gravações aqui no canal. Quero aí pedir a você que está vindo pela primeira vez no canal que se inscreva, que também vai dando aí o seu joinha. Hoje é dia 18 de dezembro e eu quero aqui, a partir de hoje, até por esses dias que antecede o Natal e um pouco até depois do Natal, vamos assim fazer um pouco de reflexão, né? Eu acho que é muito importante reflexão sobre a nossa vida, trazer aqui importantes reflexões sobre a vida de Jesus, tá certo? Eu sei que muitos de vocês acreditam, né? São, de uma certa forma, cristãos, como eu, também sou cristão. Então, penso que nós temos que também usar o canal para esse momento assim significativo que desse período que antecede então o Natal. Vamos aqui trazer algumas reflexões importantes, porque muita gente, infelizmente, eu diria que inclusive até uma grande parcela de cristãos mesmo, cristãos católicos, que assim comemoram o Natal, mas na festa, que é claro que a festa faz parte, né? Não deixa de ser uma festa, uma comemoração, afinal de contas, o nascimento do Salvador, né? O nascimento do Filho de Deus e assim por diante. Não é em relação a isso que eu estou dizendo, mas a parte assim importante mesmo, significativa do nascimento de Jesus, em grande parte é deixado de lado, tá? Mas a gente vai comentar um pouco sobre isso. Eu quero trazer aqui algumas reflexões importantes, até a título de conhecimento, que muito provavelmente, talvez, muitos de vocês não tenham esse conhecimento, tá? Sobre a data do nascimento de Jesus. Aí eu queria que, de repente, vocês até nos comentários, seria muito importante a participação de vocês nos comentários também, vocês fizessem o comentário de vocês sobre o 25 de dezembro, que é essa data comemorativa do nascimento de Jesus. Vamos começar então um pouco por aqui. Jesus nasceu exatamente no dia 25 de dezembro? Eis uma pergunta importante, né? Essa pergunta, gente, deixa muita gente meio que esbarrado assim na parede, sabe, contra a parede, né? Até porque sobre a data exata do nascimento de Jesus não se tem assim uma notícia, vamos dizer assim, histórica comprovada, tá, sobre a data do nascimento de Jesus. Inclusive até sobre o ano, tá, sobre o ano, porque essa história do ano zero ou do ano 1, né, que depois de Cristo, ou seja, que essa contagem do calendário cristão que começa com o nascimento de Cristo, ela nem sempre é muito exata. Ela não, nem sempre não. O que os historiadores colocam é que não há uma exatidão nisso daí. Isso aí apenas é uma coisa representativa para poder organizar um calendário, tá, que é chamado calendário cristão, que é esse calendário universal que está presente em todos os povos, mas a gente sabe que diversos povos tiveram os seus calendários, né? Isso que muita gente não sabe. Você tem calendário chinês, você tem calendário hindu, você tem calendário... Até indígenas também têm os calendários deles. E são calendários diferentes. Nós não podemos estipular que esse calendário que nós seguimos, esse calendário que poderia até dizer que é o calendário dominador, né, do mundo hoje em dia, nós não podemos dizer que esse calendário ele é o mais exato que existe. Ou seja, ele é o que todo mundo, na realidade, tem por obrigação de seguir ele, acaba seguindo porque no mundo inteiro ele está presente. E aí, a maioria, datas comemorativas, essa coisa toda, feriados, né, toda essa organização de meses, anos, essa coisa toda, está organizado nesse calendário. Então é o calendário que todo mundo segue. Mas, assim, isso depois até que foi, inclusive, inventado aí o calendário cristão, né, que foi na Idade Média, tá, que foi inventado esse calendário, sabe-se então que a partir de pesquisas de historiadores e tudo mais, que Jesus teria nascido no século IV antes de Cristo. Engraçado, né? Cristo então teria nascido no século IV antes de Cristo.
E essa data de 25 de dezembro é uma data que foi estipulada pela própria Igreja Católica, tá? Como a Igreja Católica na Idade Média, de modo especial, depois início do período moderno, dominava, né? Tinha a partir de Constantino, né? A Igreja, então, ela passou a fazer parte do Estado, junto com o Estado. A partir de então, ela passou, então, a ter poder de decisão, né? É toda aquela questão do feudalismo, né? Quem sabe aquelas divisões que nós temos ali do feudalismo lá na parte alta, o alto clero da igreja fazia parte, né, ali junto com a monarquia, aquela coisa toda. Então tinha poder de decisão, né? E com isso então se estipulou muitas coisas que nós vivenciamos nos nossos dias atuais. Então, o 25 de dezembro é bom que a gente tenha clareza sobre isso, é uma data simbólica, simplesmente. Não se tem bem assim conhecimento de que Jesus teria nascido exatamente no dia 25 de dezembro. Tanto é que você tem outras religiões cristãs também, como as chamadas igrejas orientais, né, do próprio cristianismo católico mesmo, como a igreja ortodoxa e assim por diante, que eles comemoram outra data do nascimento de Cristo. A data de nascimento de Cristo não é 25 de dezembro, tá certo? Então, valeu esse tipo de entendimento aqui agora, de conhecimento, né? Nós estamos aqui para isso, para a gente poder cada vez mais conhecer, né? Tomar conhecimento sobre a verdadeira realidade de como que se procedeu, né? Ali naquele período do nascimento de Jesus. Como eu iniciei aqui falando para vocês sobre o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado, né, do nascimento de Jesus, nós temos que ter claro, gente, o seguinte, que qual o sentido que teria dessa comemoração, por exemplo, da data natalina, né, essa data do nascimento de Jesus? Qual o verdadeiro sentido? É apenas para a gente comemorar, para a gente lembrar que nasceu o Messias e tal, nessa data, né, que teve esse nascimento, essa coisa toda? A igreja mesmo, né, a própria igreja católica, ela coloca esse momento, né, simbólico do nascimento de Jesus, não é apenas para a gente poder comemorar uma data de nascimento, tá? Isso é um tipo de situação muito interessante que muita gente, inclusive da igreja católica, não tem muito conhecimento sobre isso, né? Infelizmente não tem muito conhecimento sobre isso. Apesar de que pode haver muitas explicações nas missas, né? Nas homilias dos padres, tá certo? Então, o tipo de informação, às vezes, né, não acaba não chegando de forma significativa nas pessoas. Mas, assim, vocês podem ver, prestar atenção, que tem aí, mais ou menos, em torno de 4 semanas que antecede o Natal, né? Que antecede o Natal. Se eu não estou muito enganado, acho que é depois da festa de Cristo Rei, uma coisa assim, você tem o chamado Advento, né? Quem foi nas celebrações, ou ainda está indo até por esses dias, né, até chegar o período do Natal, vai perceber que a igreja, então, ela vem celebrando nas missas, né, o Advento, tá certo? Aí tem o primeiro domingo do Advento, segundo domingo do Advento, terceiro domingo do Advento, e assim vai, tá? Até chegar o período do Natal. Bom, por que na igreja se celebra, então, o Advento? Olha só. É porque, assim, o Advento, ele tem, assim, um significado de antecedentes, ou de antecipação do que vem primeiro. Por isso que Advento, né? Ou seja, antes, então, da vinda, do nascimento de Jesus, há o momento em que os cristãos se preparam para esse momento, tá certo? Aí você vai pegando assim o significado, por exemplo, do Advento. Quais são os significados do Advento? O Advento tem um significado, por exemplo, de conversão, né? Conversão é uma das palavras assim mais firmes, né? Mais fortes do Advento, tá certo? O Advento também seria assim um momento de reflexão, um momento assim de parada para você examinar um pouco toda a sua situação de vida, que foi, por exemplo, durante o ano.
Então, esse momento do advento seria então esse momento assim, tá? Tanto é que as celebrações não são tão alegres no advento, né, se vocês prestarem atenção, porque elas já têm na própria liturgia, né, esse significado, esse sentido, tá? De que você é como se você estivesse num momento de oração, de meditação, qualquer coisa assim, tá? Para que Deus possa então entrar na nossa vida, mudar a nossa vida e assim por diante. E aí até que vem o Natal, né? Assim, por isso que vem esse momento do advento. Quando acontece o Natal é o momento do nascimento de Jesus. Bom, mas esse nascimento de Jesus, como eu já disse para vocês, é um nascimento que nós vamos então agora comemorar, que nós vamos, né, festar, porque, poxa, né, nasceu o Messias, que nós vamos lembrar desse nascimento de Jesus. Veja bem, no sentido cristão mesmo, não é apenas isso. Se fica só nisso, o Natal não teve sentido, tá certo? Ele não teve o verdadeiro sentido de que ele deveria ter, tá? Ou seja, esse nascimento de Jesus, num certo sentido, teria que ser um nascimento em nós. Jesus agora, hoje, ele nasce no nosso coração, ele nasce em nós. Jesus passa a fazer parte de nós, passa a fazer parte de nossa vida. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. O Natal é esse nascimento de Jesus, que não é esse nascimento apenas simbólico da manjedoura, que a gente vai, né, ver ali o presépio, o menino Jesus, aquela coisa toda. O sentido que o cristão precisa colocar é esse sentido desse nascimento desse Jesus em nós. Certo? Olha só para vocês verem como é que é interessante. Então, vem esse momento da conversão, vem esse momento ali do advento, esse propósito de vida que eu vou colocar para mim mesmo, né? Que daqui para frente eu vou mudar um monte de coisas na minha vida. Por quê? Até porque, né, depois nós vamos ter o ano novo. Nós vamos começar um novo ano. E como que nós vamos começar esse novo ano? Nós vamos começar com as mesmas coisas de sempre, de que nós passamos esse ano, tá certo? Fazendo as mesmas coisas de sempre. É claro que quem tem o seu trabalho, né, vai estar realmente envolvido com o seu trabalho. Mas nós podemos sempre pensar em novidades na nossa vida, em mudanças de vida. Nós podemos pensar em fazer coisas diferentes, um novo negócio, um novo trabalho, um novo estudo, um novo curso, tá certo? Então eu posso estar pensando, de repente, se eu tenho, de repente eu vejo que eu tenho alguns dons, né, musicais, vou então entrar numa aula de música, tá certo? Então eu preciso pensar um pouco nessa mudança minha de vida, né? E aí, olhar um pouquinho em mim, se eu sou uma pessoa muito reservada, se eu sou uma pessoa que não é de ter muitas amizades, se eu sou uma pessoa que às vezes dou muita patada nas pessoas, brigo demais com as pessoas, se eu sou uma pessoa odiosa, se eu sou uma pessoa agressiva, se eu sou uma pessoa muito triste. Então, essa mudança tem a ver com tudo isso, né? Com tudo isso. Eu vou então colocar um propósito na minha vida de mudança. Quais são as mudanças que eu, você, né, que está me assistindo, nós estamos propondo, por exemplo, para 2025? Né? Quais são os propósitos de mudanças? Nós vamos mudar o quê em nós, né? Essas mudanças são importantes. Aí quando a gente coloca então o nascimento de Cristo, Jesus ele vai verdadeiramente nascer a partir do momento que você se propõe então a mudar de vida. Você se propõe a mudar de vida. Você se propõe, por exemplo, a ser uma pessoa melhor. Quando a gente fala uma pessoa melhor, melhor do que a gente está sendo até o momento, né? Afinal de contas, nós viemos nesse mundo, nós estamos aqui nesse mundo para evoluirmos cada vez melhor, cada vez nos aperfeiçoarmos cada vez mais.
não ir nos decaindo. Nós não estamos nesse mundo, não é para isso, não é para decadência, não é para autodestruição, qualquer coisa assim. Não. Nós estamos nesse mundo, é para cada vez mais a gente procurar se evoluir. Tá certo? Se eu tô com até problemas de saúde, né? Vou em busca de tratamentos, vou entrar numa academia, vou, sei lá, vou para uma aula de dança. Olha só, vou para uma aula de dança. Para 2025 vou me propor então a dançar, que eu nunca dancei, né? Não, ou seja, não é que eu nunca dancei, mas parei, né? Não quero mais saber de dança, então vou voltar para a dança. Então são esses propósitos de vida. A gente tem que pensar Natal, gente, é dessa maneira. É assim que é o Natal. Tá bem? Não é só da festa, por isso que eu não estou nem falando da festa, porque a festa é o que faz parte. Faz parte, né? Também a festa. A festa também, ela tem muito sentido quando você reúne com a família. Né? Essa reunião familiar, aí quando eu estou falando de familiar, eu estou falando não é só família de esposo, esposa, filhos, não. É com todos os parentes. É com todo mundo. É com os irmãos, é com os primos, é com os tios, é com as tias, é com as primas, é com sobrinhos, sobrinhas e assim. É com todo mundo. É assim que é a festa do Natal. Tá? E também deveria ser um momento também de conciliação, né? De reconciliação. O advento já vem, inclusive, para isso. Vamos partir então para um momento de reconciliação. Então vamos nos reconciliar se nós estamos tendo problemas com irmãos, com irmãs, com parentes. Vamos procurar nos reconciliar. Vamos, por exemplo, sentar. Vamos conversar. Vamos colocar os pingos nos is, né? E resolver os nossos problemas. Esse seria um momento. Esse é o Natal. Esse é o verdadeiro Natal. Tá bom? O vídeo já ficou um pouco longo, mas esse momento reflexivo é um pouco dessa maneira que a gente vai daqui para frente, tá? Procurar fazer aqui. Agradeço muito a atenção de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.